Por que que isso não cabe? Essas doutrinas, elas foram definidas no século XVI, gente. Eu estou no século XXI. Será que o conhecimento parou no século XVI? A gente não caminhou mais nada no mundo? A gente não entendeu mais nada no mundo em 5 séculos, quase? A gente não aprendeu mais nada, não tivemos mais nenhum tipo de descoberta? A própria teologia, ela se modificou. Ela repensou essas coisas. Mas tá lá os caras indo pra internet, fazendo briga. Você pega os Facebook, aquelas conversas cruzadas. Você pega, os reels dos caras. Se brincar, é capaz de um sair na porrada com o outro por causa de uma coisa, cara, que não implica nem na salvação dele, para começo de conversa. É tipo corintianos versus palmeirenses, sabe? É isso. Calvinista e arminiano é corintianos versus palmeirenses, entendeu? Um vai falar que nunca ganhou o Mundial, o outro vai falar que nunca ganhou aquilo, e fica essa briga. Você está entendendo? Agora, o que alguém sensato pensaria? Aquilo foi produzido no século XVI, a visão de mundo era específica, e existem influências filosóficas por trás disso. O calvinismo, por exemplo, ele é altamente platonista, o arminianismo é praticamente aristotélico, ou seja, tem um monte de coisa por trás. Agora, o mundo ele é definido por Platão ou por Aristóteles? Não. A gente vive hoje no mundo... a gente já vive no mundo virtual, cara. Você já percebeu que você fala com alguém do outro lado do mundo como se vocês estivessem no mesmo lugar, no mesmo espaço? Porque você está no Brasil, né? A outra pessoa está lá nos Estados Unidos. Mas quando vocês estão conversando, vocês estão no mesmo lugar. Já parou para perceber isso? E que lugar vocês estão? Vocês estão na rede. Vocês estão na web. Vocês entenderam? Vocês estão no mundo virtual. Você pode estar fisicamente aqui em São Paulo e outra pessoa no Rio de Janeiro. Mas quando vocês estão numa videoconferência, vocês estão no mesmo lugar. Que lugar? Qual é o espaço onde está se dando a relação? Qual é o espaço onde está se dando a convivência? É o espaço do mundo virtual. Ou seja, mesmo cada um estando numa realidade, vocês adentram outra. Você sabe quem vai explicar um pouquinho sobre isso? A chamada física quântica, que criou a ideia, criou-se a teoria de vários mundos, de várias realidades existentes. Agora, como é que eu vou... Isso aqui já não afeta a teologia? O pensar teológico? Claro que afeta, radicalmente. Então, e aí eu vou falar o Jorge, esse é o ponto de vista do Jorge, e eu respeito todos os outros pontos de vista contrários ao meu. Mas para mim, eu como teólogo, eu dialogo teologia com sociologia, com psicologia, com filosofia, com todas as ciências que eu tenho, que elas servem como instrumentos para estudar o texto. Você pode ver que eu fiz uma análise da palavra a auxiliadora, né? Ajudadora, Ezer Kenegdo. Por que eu fiz essa palavra? Eu fiz uma análise linguística do texto. Ou seja, eu precisei me valer de ferramentas linguísticas, de um campo linguístico, de um campo de semântica. Então eu estou usando uma ferramenta científica para estudar o texto da Bíblia. E até porque sem essas ferramentas, eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que sem essas ferramentas você não vai compreender o texto da Bíblia. Porque eu já disse, tudo que precisa para a sua salvação e para a sua caminhada em fé, está dito na Escritura e está dito de forma clara. Está dito de forma clara. Agora, quando nós estudamos o texto, quando nós partimos para a teologia é uma ciência, gente. Quando partimos para a ciência, eu preciso estar munido de ferramentas que me ajudam a analisar cientificamente o texto. Eu não posso fugir disso. Então, a descoberta que o cara teve no século XVI, o do século XVIII já descobriu outras coisas, o do século XIX já descobriu outras coisas, o do século XX já descobriu outras coisas, nós no século XXI já estamos vendo outras coisas, o do século XXII, se existir, ou XXIII, vai descobrir outras coisas. E quem está com a verdade? Cada um carrega as parcelas da verdade, entendeu?
Como eu disse, Deus não pode ser discernido. Deus não é um sapinho na aula de anatomia. Você põe o sapinho ali na mesa, abre ele ali. Aqui está o coração, aqui está o órgão reprodutor. Não, Deus não é passível de análise. Deus não é passível de análise humana. Tanto que para mim teologia não é um estudo sobre Deus. Teologia é um estudo sobre a revelação que Deus fez acerca dele mesmo. Teologia é o estudo da revelação, da forma como Deus se apresentou, não de Deus. Como é que a gente vai estudar Deus? Porque estudar Deus, para eu estudar qualquer coisa, essa coisa ela precisa ser observável. Vocês estão vendo esse copo? A gente pode falar um pouco sobre o copo. Ele é feito do que aqui? Plástico. Tem alguma coisa dentro dele ainda? Tem o que? Água. Então são coisas que você pode analisar. A gente não pode fazer isso com Deus. Então toda teologia, ela é o quê? Ela é o nosso estudo acerca do que nós entendemos e interpretamos acerca de Deus, ok? Alguém tem mais algum comentário a fazer antes de eu passar para a nossa próxima análise? Só para completar mesmo, como ocorre com a ciência e com a física, né? Sempre eles vão estudando ali, eles descobrem uma partícula, eles descobrem outra molécula, e isso aqui faz de outra pessoa fazer esse estudo. Sim. Sim. Exato. Tinha coisas das escrituras que eram desconhecidas para nós até bem pouco tempo atrás. Hoje a gente já enxerga alguma coisinha, né, mais clara. Agora o que a gente precisa é sempre ter humildade. Humildade cabe em todo momento e em todo lugar. A humildade é que vai fazer com que você cresça, entendeu? Eu não discuto teologia com ninguém, eu não curto, né? Às vezes eu sou enfiado dentro dos problemas, dos debates, né? Aí já estou lá, né? Mas eu sempre penso, responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da minha fé, que é o que Pedro fala. Eu tenho amigos ateus, gente. Eu tenho gente que detesta crente, e eu não sei como é que eu consigo conviver com eles. E eles não sabem como eu sou cristão, porque eles falam, cara, é a morte da razão, é um emburrecimento ser cristão. E eu olho e falo, para mim não é. Para mim as coisas ganharam lógicas, foi depois que eu me tornei cristão, entendeu? Mas é isso. Alguém quer... Agora, voltando à pergunta sobre o que eu falei até aqui, sem ser essa parte, que foi um grande parênteses que eu abri, sobre a questão de família, do texto, de casamento. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Os jovens aí atrás, alguma pergunta? Ok. Pastor, eu dou a pausa para o café ou não? Fechou. Esse é o grande texto aqui das nossas más interpretações. O texto de Efésios, capítulo 5, 22 e 23. E aqui, a gente vai começar vendo aqui esses primeiros dois versos, que é o 22 ao 24, onde vem essa ordem, né? Essa direção de Paulo. Esposas, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. E aí você tem a palavra aqui, sujeitai-vos, né? É a palavra hipotasso no grego, né? Que é colocar-se debaixo. A palavra em si, ela significa isso, colocar-se debaixo, estar debaixo de uma autoridade. Só que no contexto bíblico, implica numa submissão voluntária, não em um estado de opressão. Não é sujeitai-vos porque o seu marido irá te subjugar, porque ser subjugado pelo marido é maldição lá de Gênesis 3,16, certo? Teu marido te dominará, te subjugará. Aqui, ele está usando a palavra com outro sentido. E aí esse é o cuidado que a gente precisa entender, que as palavras podem ser usadas com sentidos e intenções diferentes. E se você não estiver atento, você pode achar que uma ideia é a outra, é a mesma coisa. E não é assim. Eu já disse para vocês que a Bíblia é um livro difícil. É um baita de um livro difícil, muito complicado, ok? Então, ele usa nesse sentido de estar numa submissão voluntária, não uma opressão.
Depois ele fala que o homem é o cabeça da mulher, né? Sobre a submissão, você pode dar um exemplo de como seria essa submissão voluntária? Submissão voluntária é você ter se oferecido me ajudar a colocar aqui o slide. Eu te pedi, eu não te forcei, entendeu? E você quis fazer, havia uma intencionalidade. Por quê? Porque nós dois visamos um bem comum, né? Que é termos a aula, termos um aprendizado e as coisas correrem bem. A submissão da mulher no casamento, ela também é uma submissão voluntária, visando o quê? Visando o bom proveito do lar, visando o bem-estar dela, visando o bem-estar do marido, visando o bem-estar dos filhos. Lembrando que quem nós nos tornamos em Cristo Jesus? Nós aprendemos a nos tornar servos de Deus e servos uns dos outros. Você pode ver que essa recomendação aqui de Paulo é para a igreja, é para quem entendeu que a vida cristã é uma vida de serviço, que nós servimos a Deus servindo ao outro. E não tem como, se você ouvir o cara dizendo, eu amo a Deus e sirvo a Deus, mas o cara não é capaz de mover uma palha pelo outro, esquece, meu amigo. O cara falou da boca para fora. Eu amo a Deus quando eu amo pessoas. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo pessoas. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Não tem como, se eu disser que eu amo a Deus e eu não amo pessoas, o apóstolo João diz que a gente se fez mentiroso e a verdade não está em nós, na sua primeira carta. Se eu disser que eu sirvo a Deus e não sirvo pessoas, cara, como é que eu vou dizer que eu sirvo ou amo a Deus que não vejo e não consigo fazer por quem eu vejo, por quem está comigo, por quem está ao meu lado? É porque João ele fala, né, que nós só aprendemos a amar porque ele nos ama primeiro. Exato. E nós amamos, nós demonstramos amor amando. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Às vezes eu vejo nas redes sociais pessoas que nem são cristãs, ou que se dizem cristãs, mas não têm uma mentalidade moldada pelo Evangelho, querendo discutir questões como essas. Cara, você só consegue entender isso que Paulo está dizendo se você entender que, como servos de Deus, nós somos servos uns dos outros. Ok? E aí, ele fala que o homem é o cabeça. A palavra kefale, né? Kefale em grego, que indica o quê? Que vem, essa palavra cabeça aqui, o Paulo ele tira do judaísmo. É muito comum no judaísmo se usar o termo cabeça, né? Que é o líder, que é o que começa, que é o que conduz, que é o que direciona, que é a palavra rocha em hebraico, né? Tanto que aí, lá no texto de Gênesis 1, você tem a palavra no princípio, e no princípio em hebraico é Bereshit, e esse Reshit é tirado de Rosh, né? A ideia é dizer que o Reshit, ele tem uma raiz na palavra Rosh, que quer dizer o início de alguma coisa, o fundamento de alguma coisa que tem o primeiro lugar. Mas ele não está dizendo isso, e isso foi muito mal interpretado por grandes teólogos no decorrer da história, dizendo que o homem ele tem a primazia, ou seja, no sentido de que ele tem mais importância. Não, Paulo diz que ele tem a primazia na ordem da criação, não na ordem de importância para Deus. Ok? Mas talvez se vocês fossem mais velhos, né, e mais cascas grossas, vocês jogariam para mim um texto lá de Timóteo, onde o Paulo fala que ele proíbe as mulheres de ensinar e que ele constrói essa proibição com base numa teologia da criação, onde ele fala: primeiro o homem foi criado por Deus, o homem veio de Deus e a mulher veio do homem. E aí muita gente se colocaria esse texto. Graças a Deus vocês são novos e não vão me confrontar tentando colocar essa pedrada na minha cabeça. Mas a resposta que eu teria é: gente, o que Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu para Timóteo. Ele não escreveu como um mandamento divino, ele não escreveu como uma lei universal, ele não escreveu com a mesma autoridade do assim diz o Senhor que tem quando Deus fala, entendeu? Às vezes é um outro problema que a gente tem. A gente não, muita gente tem. Eu tive muito aluno complicado e tenho. Eu tenho alunos
Vocês são uns amores. Eu tenho um aluno que eu estou falando aqui, não, mas eu não concordo com isso. E começa. Aí eu vou lá, paro e começo a ouvir o que ele tem a dizer. E do mesmo modo que ele tem, como um protestante, a liberdade de protestar do que eu disse, eu também, como protestante, tenho a liberdade de protestar do que ele disse. Entendeu? E apresentar o meu ponto de vista e ele dele sobre o assunto. Entendeu? Eu tenho uma mentoria para pastores que basicamente eu quase não falo, assim, eu coloco a bomba lá, explode, aí começa, entendeu? E aí eu vou tentando moderar as coisas. Mas, entenda que quando Paulo ele fala isso lá para Timóteo, ele está reforçando uma ideia de que ele quer que Timóteo ele haja com pulso firme em relação ao problema que estava acontecendo lá na igreja dele, gente. Lá. Timóteo pastoreava a igreja em Éfeso nessa época. É lá naquele contexto. Ele não está dizendo uma lei universal que toda a igreja, ou que de fato o homem ele está em primazia em relação à mulher. Não. E ali eu ainda consigo enxergar que é a primazia na ordem da criação. Mas ele se utilizou disso para dizer que na verdade as mulheres deveriam ficar caladas. Para mim, Paulo fez uma exegese do texto de Gênesis, entendeu? Aqui ele usa a ideia do cabeça no sentido de indicar essa liderança, tá? O marido é o cabeça no sentido de liderar. Mas liderar como Cristo, gente. Liderar como Cristo. Você viu alguma vez Cristo subjugando um dos 12? Colocando debaixo dos pés dele? Dizendo, se você não fizer isso, você vai ser condenado? Ou será que o Jesus que a gente conhece é aquele que na última ceia vai lá, ajunta os discípulos, tira a sua túnica, pega uma bacia e lava os pés dos seus alunos, como um escravo lavaria o pé dos anfitriãos amando do patrão? Acho que é esse o Jesus que a gente vê nos evangelhos, né? O Jesus que serve. E quando ele termina de fazer isso, no Evangelho de João capítulo 13, ele fala, vocês viram bem o que eu fiz e vocês me chamam mestre e senhor. E ele usa exatamente aquilo para dizer, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então, o líder, o homem como líder, é o líder servo. É o líder que lidera com amor e com responsabilidade, não com dominação. E aí você vai ver que no texto de Efésios 5, 22 em diante, a ênfase é pensar em Cristo e igreja. Não é pensar nas palavras submissão, cabeça. Porque se você isolar essas palavras, você vai criar uma teologia própria de homens que devem subjugar a outros. Vocês sabiam que a maior parte da teologia que a gente tem no Brasil, ela é recebida dos Estados Unidos? Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que a teologia norte-americana ela é extremamente preconceituosa e dominadora? O lema dos teólogos americanos e o lema dos Estados Unidos é Deus salve a América. Então, tipo assim, Deus salve a América. Se a gente precisar jogar bombas nucleares nos outros países, Deus salve a América. Você sabia que nos Estados Unidos tem uma teologia para negro e uma teologia para branco? Pois é. Você sabia que nos Estados Unidos tem igreja que só tem branco e igreja que só tem negro? E que, por mais que já tentaram lutar para quebrar isso, pouco se mudou nos Estados Unidos, com todo o tempo que tem. E nós herdamos uma teologia preconceituosa. Então, cuidado com algumas declarações que você ouve. Porque pode ser somente uma reprodução disso disfarçada, certo? Entenda que o grande exemplo desse texto é pensar em Cristo e na igreja. Cristo e a igreja são os nossos modelos. A relação de Cristo com a igreja é o modelo dos nossos relacionamentos, certo? Então é a partir dessa comparação que a coisa caminha. Então, a submissão, ela não é cega nem abusiva, mas é uma resposta à liderança amorosa do marido. Você já percebeu que quando você está trabalhando com alguém que está acima de você, que é um líder, mas que ele é um bom líder, é uma pessoa justa,
é uma pessoa íntegra, você não sente vontade de retribuir aquela liderança? Quando você tem essa identificação com o seu líder, você é líder no seu setor ou você é o líder? Você já percebeu que existem pessoas que se identificam com você e caminham ali lado a lado com você? Essas pessoas, elas enxergaram na sua liderança uma liderança íntegra. Então elas estão se submetendo, não é só pelo salário, não é porque você é o líder, é exatamente voluntário. Você está entendendo? Você já percebeu que quando algo é bom, a gente quer o algo bom na nossa vida? É sempre assim. Então, um bom marido vai levar uma esposa a querer ser boa, a querer completar-lhe. Um bom pastor vai ter liderados que vão ser seus ajudadores. Um bom professor terá bons alunos, entendeu? Tudo que a gente semeia em amor, a gente colhe. De alguma forma ou de outra a gente colhe. Então, veja só, até coloquei aqui o contexto mais amplo. Enfatiza a submissão mútua dentro do casamento cristão. Então o parâmetro aqui é servos de Deus. E esse modelo não reflete a cultura de Paulo na época, mas a relação sacrificial entre Cristo e a igreja. Porque na sociedade de Paulo, homens dominavam sobre mulheres. Ok? Paulo, ele era o quê? Naturalmente ele era judeu. As comunidades judaicas em Israel, o homem, ele tinha o primeiro lugar, ok? Você pode ver no passado, quando você olha lá para os relatos dos patriarcas, os homens tinham suas tendas separadas das mulheres, e eles só entravam a mulher só acessava a tenda do marido ou o marido da mulher para ter relacionamento sexual. Ou seja, até por causa das questões das leis de purificação, de quando a mulher também estava impura e tudo mais, então essa separação ela já existia. Você pode ver que você vem caminhando dentro de uma linha das escrituras, olhando para o Antigo Testamento, você vai vendo que os homens vão se tornando cada vez menos amáveis em relação às mulheres, entendeu? As culturas pagãs, algumas coisas já diferem um pouco. Você olha para a cultura romana, a mulher já tem um pouco mais de voz e espaço. Nos dias de Paulo você já tinha tido mulheres que eram senadoras, já tinham tido mulheres que tinham espaço. Dentro do ambiente grego, ele está escrevendo para a igreja na cidade de Éfeso, dentro do ambiente grego já existiam mulheres filósofas, lógico, era minoria, sempre, mas já existiam. Então você vai vendo que já existe um espaço à voz, mas é muito limitado. Dentro do lar, sempre é o marido dominando, no conceito ali da maldição mesmo, subjugando. Então o que Paulo está falando? Ele está restaurando a ordem, não de Gênesis 3, mas de Gênesis 2, onde a mulher é colocada em pé de igualdade. E essa igualdade só pode acontecer, essa harmonia só pode acontecer num relacionamento se o homem estiver disposto a amar como Cristo e a mulher estiver disposta a caminhar ao lado, a se submeter, a estar junto como a igreja, ok? Você vê que o verso 25 a 30, qual é a recomendação de Paulo? Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a, com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quando ele fala amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo, está dizendo amar como ama a si mesmo, valorizá-la como se autovaloriza. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Veja que ele está trazendo os conceitos de Gênesis. Aqui você tem o que? Gênesis capítulo 1, quando ele fala, e não serão mais dois, serão uma só carne. Eu mandei um áudio falando sobre isso, vocês ouviram? Tá lá no grupo.
Vocês vão voltar lá e vocês vão ouvir, mano. Foi no meio de uma corrida da semana, eu falei, não, eu preciso enfatizar isso, porque talvez eu não consiga fazer na aula. Fui lá e gravei um áudio, até falei um pouco a mais do que eu não estou falando aqui na aula, porque eu nunca consigo falar as mesmas coisas, sempre vai mudando de uma aula, de uma fala para outra. Então lá tem coisas que eu não falei aqui, assim como aqui tem coisas que eu não falei lá, mas lá eu aprofundei um pouco mais essa questão da complementariedade, tá? Então, o que o Paulo está fazendo? Tá trazendo Gênesis 2, 1 e 2, sobre o propósito do casamento a partir do texto de Gênesis, para aquela comunidade. Para quê? Para mudar a mentalidade e a visão deles sobre casamento e família, entendeu? Está reeducando-os no Evangelho de Cristo. Então ele termina aqui, quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então você percebe o seguinte, Cristo ama a igreja, essa é a primeira frase dele. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que é amor? Eu já falei um pouquinho sobre amor no final da aula passada. Amor é doação. Amor não é igual paixão. Paixão é febre. Paixão é adoecimento. Amor é maturidade. Amor é doação. Então, aquilo que Jefferson falou 2 vezes, que um vai buscar fazer o outro feliz. O outro tem que ter essa mesma intenção. Entendeu? Se ambos não tiverem essa mesma intenção, nós teremos de novo a balança em desequilíbrio. Mas o marido, ele ama a esposa, então ele se doa por ela. Ok? E a esposa, ela se submete à liderança do marido voluntariamente, em concordância, em comum acordo. Isso significa que não vão ter pontos de vista diferentes? Claro que não. Você e a pessoa com quem você convive vão ter sempre pontos de vista diferentes, entendeu? Vão ter. Mas lembre-se bem, os pontos de vista diferentes devem existir nas relações humanas para nos ajudar a nos completarmos. Os pontos de vista diferentes não é para nós divergirmos e construirmos guerras, é para a gente complementar. O lugar onde a gente é mais desafiado a viver o Evangelho é na nossa casa, na nossa família. A gente pode subir num púlpito e falar um monte de coisa, as pessoas nos admirarem, nos reverenciarem, mas é a pessoa com quem você convive dentro da sua casa que sabe verdadeiramente quem você é, entendeu? Então, assim, o grande desafio da nossa jornada é o relacionamento, é conviver com o outro. Isso porque eu estou pensando aqui entre ainda marido e esposa. Eu quero falar sobre pais e filhos. Pais e filhos, as divergências se tornam às vezes até mais difíceis, né? Mais intensas, porque os pais refletem uma outra geração e os filhos outra, né? Marido e esposa basicamente são a mesma geração, né? São ali o mesmo tempo. Vai ter divergências? Vai, mas talvez não sejam tão acentuadas como de pais e filhos. Para a gente fechar aqui, já vou terminar essa aula de hoje. Deixa eu ver o que tem mais para frente aqui. Pastor, Oi. sei que o senhor falou que vai entrar nesse tema, questão do divórcio. Nesse texto aí que fala na tela aí, que fala marido, amai as vossas esposas, Sim. as mulheres, né? Isso. Como Cristo amou a igreja. Tem pastores, né, que eles aceitam o divórcio por causa dos que tem nos evangelhos, não sei, a respeito do que Jesus fala da carta de divórcio, se for através de adultério. Isso. Só que aqui, quando a gente fala como Cristo amou a igreja, se nós, cristãos, adulterássemos contra Cristo e Cristo não nos perdoasse, então o adultério, automaticamente, se a gente trazer, a gente também não poderia liberar essa carta de divórcio por causa de um adultério. Então, o que ele estava querendo dizer, né? Assim, logicamente que o amor e o perdão, ele devem sempre prevalecer. O amor e o perdão vai nos caracterizar, né, como aqueles que vivem em Cristo e entenderam o Evangelho. Porém, a gente precisa também entender que é mostrado aquilo como uma condição.
Por quê? Eu vou explicar mais claramente na próxima aula, mas quando alguém adultera, e gente, adultério nos dias de Jesus e nos dias da Bíblia é um pouquinho diferente do que nós entendemos por adultério, tá? Aqui a gente entende por adultério na nossa sociedade, dentro do nosso Código Civil de Leis, que é você quebrar o seu casamento num segundo relacionamento. Então você está casado e você se envolve com uma outra pessoa. Dentro das escrituras hebraicas tem um sentido específico. Não é adultério, ele acontece numa situação específica. Aí eu vou deixar vocês curiosos para vocês voltar na semana que vem. E nem vou dar o spoiler da próxima aula, eu vou deixar no suspense. Ok? Então, mas assim, o que acontece quando alguém se relaciona sexualmente com uma outra pessoa, que não é o seu cônjuge, estando casado, né? Ele era uma unidade com aquela pessoa, ele se quebrou aquilo para ser uma unidade com aquela outra pessoa. Então, legalmente, do ponto de vista da Torá, quebra esse princípio da unidade. Mas esse princípio ele pode ser restaurado? Pode. Agora, vão querer? E é interessante que dentro das escrituras, o peso do adultério é com a mulher. Você pode ver que a questão ali gira em torno do homem. Na nossa sociedade, não é a mulher que trai mais, é o homem. Já pararam para perceber? Quando você tem um caso de traição, de trocentos que a gente vê, quem foi que tomou a iniciativa? Foi o homem. Ali era em relação à mulher. Você pode ver que quando pegam uma prostituta e levam até Jesus em João 8 para ser apedrejada, por que levam a mulher? Por que não levam o homem também? Porque o texto da Torá diz que ambos seriam levados à porta da cidade e ambos seriam julgados. Então você pode ver que Jesus já percebeu que o tribunal ali tinha um engano ali muito grande. Eles estavam ali usando aquilo de um artifício, entendeu? Ele entendeu que ali a mulher era só um fantoche. Eles queriam pegar ele mesmo. Ele já ganhou a cena de cara, entendeu? Por quê? A Torá diz isso. Outra, os judeus, quando eles exerciam penas capitais, o judeu ele não poderia exercer uma pena capital, porque senão eles não podiam ter matado Jesus sem pedir, sem apelar para Roma. Por que ele teve que ir para Pôncio Pilatos e só Pôncio Pilatos trazer ali o julgamento? Porque nos dias de Jesus, só quem podia exercer pena capital, pena de morte, era Roma. Agora, como é que eles me levam uma mulher para apedrejar elas? Vocês não têm esse poder. Aí mostra duas coisas. Primeiro, que tinha algo mais errado ainda. E segundo, que era um tribunal altamente injusto, que não tinha autorização para fazer algo e fazia as escondidas. Era um tribunal corrupto. Agora é um tribunal corrupto composto por sacerdotes e fariseus e mestres da lei. Olha só como eram as coisas nos dias de Jesus. Então, mas a questão do divórcio, a ideia é que sempre possa haver perdão. O perdão, ele é o caminho para curar todas as coisas. Ele é um dos caminhos, ele é a porta de entrada. Logicamente que é meio complicado. Eu vejo de tudo e eu já vi de tudo. Eu vejo casais que se divorciaram, aí mais na frente reataram e continuaram, graças a Deus. Separaram ou teve alguma situação assim, tentaram ajustar e continuaram. Mas eu vi muito mais dos que tentaram reatar, aí não deu certo e terminaram de vez. Tá entendendo? Aplicações práticas, aí eu libero vocês. Só vou ler aqui. Primeiro, o casamento, ele é apresentado nas escrituras como um modelo divino, ou seja, não é apenas uma parceria humana, mas reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Segundo, submissão não é inferioridade. A esposa se submete voluntariamente, o marido lidera com amor e serviço. Terceiro, o marido é chamado ao sacrifício.
Seu papel não é de chefe autoritário, mas de servo que dá a vida pela esposa. 4. O amor e o respeito são essenciais. Amor sacrificial do marido inspira submissão respeitosa da esposa. 5. Olha que muita gente esquece: a centralidade de Cristo no casamento. O modelo bíblico só pode ser vivido plenamente por meio da graça de Deus. Onde você trouxer Jesus para governar e liderar, será o lugar de uma construção saudável. Efésios 5, 22 a 33 apresenta o casamento como uma aliança sagrada, refletindo o amor de Cristo pela igreja. A relação marido e esposa não é baseada em poder ou dominação, mas em amor sacrificial e respeito mútuo. O modelo bíblico do casamento transcende as normas culturais e aponta para a realidade eterna da união entre Cristo e o seu povo. Perguntas que não poderiam faltar. Anota essas perguntas ou tire uma foto agora. Please. Você ainda foi o que o senhor já fez? Já? Ah, então... Ah, é, porque era para a primeira aula, verdade. Ó, parabéns, estão atentos. É isso, gente, fechamos aqui. A próxima aula, o negócio então vai ficar mais tenso. Vou falar sobre divórcio. Se der tempo, a gente começa sobre criação de filhos também. Vamos tentar na primeira parte, antes do intervalo, falar sobre divórcio. E também sobre divórcio e segundo casamento. Na outra, a gente mata esse assunto para começar a falar sobre filhos. Porque eu queria, na última aula, falar um pouquinho sobre administração do lar. E falar também sobre finanças, falar sobre gestão do lar. Não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa diz que na Europa, a maior parte dos divórcios se dá por problemas financeiros. É problema com isso, ó, que faz com que os relacionamentos se quebrem. O Brasil está caminhando para a mesma pegada, gente. Agora, por que chegamos a esses problemas financeiros? Dinheiro tem a ver com a gestão, dinheiro tem a ver com a administração. Então eu gostaria de, nem que eu conseguisse uma pontinha, pelo menos na última aula a gente fala um pouquinho sobre gestão, pensar um pouquinho sobre negócios, pensar um pouquinho. Só que isso precisa sempre partir do casal. Lembra que eu falei? Não adianta um querer e o outro não querer. Sempre vai ter esse desarranjo. É muito importante que tudo que um casal faça em comum acordo. Que os dois possam ter o mesmo ideal. E aí que está a ideia de submissão. Você pode ver que a palavra você pegar submissão e dividir semanticamente, etimologicamente, abaixo. Missão, atingir um alvo. Então a mulher no papel de submissão, ela está junto com o marido numa mesma missão, na direção de um alvo. Então esses alvos, eles têm que ser feitos pelos dois, tem que ser trabalhado pelos dois, tem que ser pensado pelos dois. E, gente, principalmente para os homens, a gente é um pouquinho mais fechado, a gente é um pouquinho mais isolado. As mulheres, não precisa de muita coisa, é só perguntar como foi o dia e sentar, você vai ouvir, cara, até você cansar. Mas as mulheres, quando perguntam para os homens, eles são sintéticos. Foi assim, acabou. Entendeu? Então, o que isso mostra? Nós somos mais fechados para o diálogo. A gente precisa abrir um pouquinho mais. E quando a gente ama alguém, a gente muda algumas coisas. A gente muda comportamentos. Tá? A gente muda para construir. Porque assim, esse eu que você traz para o relacionamento, que tem o seu jeito de ser, era o seu eu de solteiro, era o seu eu sozinho, vamos dizer assim, porque eu estou pensando no namoro também. O seu eu sozinho, tudo bem, você faz as coisas do seu jeito. O eu com o outro, o nós precisa ceder, para que exista um nós, precisa abrir mão, ok? E eu encerro por aqui. Vamos colocar em pé agora e orar. E obrigado por fazerem um trabalho, né? E depois mando outro. Eu vou complementar mandando alguma coisa no grupo sobre a aula de hoje. Complemento de alguma coisa que eu possa
Eu só lembro do que eu falo. Faltou eu falar, vou pensar quando eu estou descendo as escadas indo para casa. São assuntos amplos. Vamos orar? Pai nosso, te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que abençoe os teus filhos, que os leve em paz e segurança aos seus lares, que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre eles. Livra-os de todo mal e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus.